Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Previdência Complementar Descomplicada. Vamos conversar sobre as certificações estratégicas para o corpo técnico de uma entidade fechada de previdência complementar. E aqui a gente vai falar especificamente com relação à seguridade de operações, área de investimentos e relacionamento e sucesso do cliente. Existem muitas outras certificações na área de governança e compliance, por exemplo, na área de tecnologia também, para PO, BO, mas nesse vídeo a gente vai tratar especificamente sobre essas certificações. Como no vídeo anterior eu trouxe ali quais eram as certificações obrigatórias pela uma resolução da Previc 1214 de 2025, nesse eu resolvi trazer esses aspectos mais práticos, né, de ordem prática, como eu tenho vários colegas que atuam nessas áreas, então também para ajudá-los aí nessa definição, né, de quais são as certificações, o que buscar, o que priorizar. No meu entendimento, que atuo na área de seguridade de operações, essas são, né, as certificações que eu vou trazer aqui, algumas delas são importantes, né, para o desempenho ali das nossas atividades, porque elas contribuem para o nosso entendimento e também agregam valor ali à nossa atuação, né? Uma certificação ela traz esse empoderamento, ela traz também realmente essa visibilidade da qualificação, do investimento do profissional em capacitação. Então eu considero que ter uma certificação é algo bastante relevante, né? É algo que vai te diferenciar no mercado. Eu tenho feito também dividido ali algumas vagas no meu LinkedIn, e a maioria delas pedem alguma certificação, né? Então é importante para quem está iniciando na área ou para quem pretende galgar outros, né, outros cargos, enfim, é importante ter uma certificação sim, porque ela nos apoia bastante. Bom, a primeira delas, que é a mais importante, né, no meu entendimento, que é o ICSS, que é o Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social. Né, o ICSS disponibiliza ali algumas certificações que são reconhecidas pela Previc. Então, né, e aí também tem, não só o ICSS vai tratar sobre as entidades fechadas, né, o regime de previdência complementar, mas também regime próprio, regime geral. Então, é uma certificação bem complexa e completa, né, que vai abarcar aí a atuação em previdência. Então, é uma certificação que eu considero bastante importante. E no ICSS são disponibilizadas as seguintes certificações. Então, certificação por experiência, certificações por prova, e aqui a gente tem prova de gestores e conselheiros, prova de gestão de investimentos e prova a nível técnico, e a prova na modalidade de capacitação. A gente vai ver cada uma delas agora. A certificação por experiência, ela pode ser obtida com ênfase em administração e investimentos. É um processo totalmente informatizado, baseado na análise curricular dos candidatos e uma entrevista técnica, realizada por uma banca de avaliação especializada, que busca aferir o conhecimento e capacidade de acordo com a área desejada. Essa é uma certificação bastante procurada por profissionais que já estão há anos atuando, né, em determinadas atividades e que, né, de administração e investimento, né, naturalmente, e que desejam ter essa certificação. As certificações por prova, elas podem ser para gestores e conselheiros, então, para esse público específico, pode ser online e presencial, nas modalidades com ênfase em administração e investimentos. A prova de gestão de investimentos é destinada, né, como o próprio nome sugere, aos profissionais que atuam diretamente com investimentos nas entidades fechadas. E a prova nível técnico, ela não tem caráter obrigatório, pode ser realizada pelos profissionais do nível técnico da entidade fechada de previdência. Está escrito errado ali EPFC, mas é EFPC. Eu atuo na Seguridade, como eu havia informado, e eu tenho essa prova de nível técnico. Né, ela que, dentre as modalidades de certificação, para mim foi a que mais se encaixou ali a minha necessidade. E também tem a prova na modalidade de capacitação, que ela vai se aplicar aos profissionais que tenham obtido êxito em processos de capacitação, obtendo frequência satisfatória e aprovação na avaliação aplicada pela instituição responsável pelo curso. Ela é uma certificação que se dará com ênfase em administração ou investimentos. Muito bem.
Então, agora a gente vai falar sobre o investimento, sobre o custo de cada uma delas. A certificação por experiência, ela custa R$ 2.270 para associados, R$ 2.838 para não associados e para os parceiros Ambima e IBGC, R$ 2.407. Nas certificações por prova, e aí vai ter os valores, né, vão ser alterados à medida em que se opte pela possibilidade de realização da prova online ou presencial. Então, por exemplo, para a prova de gestores e conselheiros e para a prova de gestão de investimento em nível técnico, o valor da prova online ele não varia, né? Então a gente tem ali para associados R$ 675, parceiros Ambima e BGC R$ 758 e não associados R$ 843. O que a gente vai observar a variação é nessa prova de gestores e conselheiros, o valor do presencial para associados é R$ 1.308, parceiros Ambima e BGC R$ 1.472 e não associados R$ 1.636. Nessa mesma modalidade presencial para o nível técnico, o valor já é outro, já é um valor um pouco menor. Então, para o presencial para associados é R$ 1.056, parceiros Ambima e BGC R$ 1.188 e não associados R$ 1.321. Na prova de modalidade capacitação, os associados vão pagar R$ 1.222, parceiros Ambima e BGC R$ 1.374 e não associados R$ 1.527. Bom, e para essas provas, como é que eu faço para estudar? Como é que eu faço para me capacitar? Eu encontrei esse curso da Uniabrap, mas quando eu tirei a certificação, ele não estava disponível. E aí, a entidade que eu atuo me possibilitou uma capacitação, e foi com base nela que eu estudei. E, então, aqui eu vou disponibilizar o link também aqui na descrição do vídeo. As informações estão ali no site da Uniabrap, na aba cursos. Então, estão aqui, né, tanto o curso ali, certificação de conselheiros de gestores do ICSS, quanto os valores, né, lembrando que essas informações foram obtidas no mês de janeiro de 2026, então pode haver aí alteração de valores à medida que o tempo passe. Então, eu recomendo também que você busque ali materiais de estudo, leia, né, com bastante atenção ali quais são os requisitos, qual é o conteúdo exigido na prova, para você se preparar com antecedência e ter tranquilidade aí na realização do teu exame, seja ele qual for, né, seja ele quais forem ali as certificações que você selecionar. Bom, as próximas certificações, não dá para a gente fugir da Ambima, que são certificações amplamente reconhecidas no mercado de previdência, né, como ferramentas muito importantes para a distinção dos profissionais ali com relação aos investimentos. Então, eu trouxe aqui uma descrição ali da Ambima, né, tá ali no site dela, informando quais são os objetivos, enfim. E as certificações disponibilizadas, aí a gente está falando mais uma vez, né, faço esse recorte temporal de janeiro de 2026. Então, a gente teve uma transição das certificações do ano de 2025. Esteve não, né? A gente está ainda nesse processo de transição para as novas certificações de 2026. Então, eu já trouxe aqui as novas certificações, para a gente já começar também a se ambientar com as novas nomenclaturas. Então, aqui a gente tem a CPA, a CPRO-R, CPRO-I, CFG, CGA e CGE. As três primeiras que houve alteração pela Ambima. As outras três ali, CFG, CGA e CGE, por enquanto, não tiveram alterações. Tá? Então, seguem com a mesma nomenclatura e metodologia. Bom, a primeira delas, que é a CPA, ela anteriormente era conhecida como CPA 10. Então, ela é destinada aos profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimento para o varejo, em agências bancárias ou plataformas de atendimento. Então, essa é a certificação de entrada ali da Ambima. A próxima certificação, que é a CPRO-R, que antigamente era conhecida como CPA 20, ela é destinada às pessoas que atuam na distribuição de produtos de investimento para clientes nos segmentos varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento.
E, por fim, né, dentro dessas certificações em que houve mudanças, a gente tem o CEA, que hoje é o CPROI, e que é uma certificação que habilita profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimento. Eles podem recomendar produtos de investimento para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de conta. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essas certificações ali. Como é que funciona a prova, qual é o custo das informações que a gente tem, que a gente dispõe hoje sobre elas, antes da mudança ali que vai acontecer no final de janeiro. E aqui a gente tem o CFG, que é uma certificação para quem quer iniciar ou acelerar sua carreira na área de gestão de recursos de terceiros. Esse vai ser um profissional certificado, ele vai ter o conhecimento na base técnica do setor, que é realmente um diferencial para ocupar outros cargos, né, em empresas de asset e também no segmento bancário. O CGA, ele vai habilitar os profissionais a atuar com gestão de recursos de terceiros em fundos de investimento de renda fixa, ações, cambiais, multimercados, carteiras administradas e fundos de índice. O CGA, então, ele vai ser obrigatório para quem pretende ocupar cargos com poder de decisão de compra e venda dos ativos financeiros que integram as carteiras desses veículos de investimento. E, por fim, o CGE, é a certificação mais completa da Anbima, ela habilita profissionais a atuarem com gestão de recursos de terceiros na indústria de produtos estruturados. Então, esse profissional certificado no CGE, ele vai poder ser um gestor de FIAGRO, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, FDIC, que são os fundos de investimento em direitos creditórios, FI, fundos de investimento imobiliários, FIP, os fundos de investimento em participações e fundos de índice. E essa certificação é obrigatória para quem ocupa cargos com poder de decisão, de compra e venda dos ativos financeiros que integram as carteiras desses veículos de investimento. E como funciona cada uma das provas e qual o investimento? O CPA, então, né, só destacando aqui, pode haver alterações desses valores ali com a transição do modelo, mas hoje, né, os valores obtidos são do início de janeiro de 2026. Então, hoje, o CPA, ele custa R$ 250, é composto por 50 questões, em que o participante tem que acertar pelo menos 35 questões, e ela tem duração máxima de 2 horas. O CPROR custa R$ 360, são 60 questões, com mínimo de 42 acertos, com 2 horas e meia de duração, no máximo. O CPROI, ele custa R$ 520, são 70 questões e o mínimo são 49 acertos, com 3 horas e meia de duração. E as demais certificações, que é o CFG, custa R$ 475, são 60 questões, com mínimo de 42 acertos, com 3 horas de duração. O CGA custa, né, o investimento é de R$ 550, com 45 questões e o mínimo de 32 acertos, com 2 horas e meia de duração, igual ali que o CGE, né, o valor e a metodologia ali de avaliação da prova são os mesmos, tá? E por fim, a gente vai conversar aqui sobre algumas certificações em relacionamento e sucesso do cliente, e para todas elas, né, tanto ali para o CSS, quanto a Anbima, quanto a Conquista e essa WCS, eu quero registrar aqui que eu não tenho conflito de interesses, eu não tenho nenhum ganho, né, nenhuma parceria com essas empresas, né, então só para dizer aqui que essas minhas sugestões, elas são baseadas no que eu percebo do mercado, no que eu vejo ali das vagas que eu compartilho e observo também do mercado, então, eu tenho total isenção com relação à indicação dessas certificações, tá? Então, na Conquist, existe uma certificação Conquist em Customer Experience e Customer Success, que, né, mais informações ali estão disponíveis no site, que eu vou deixar aqui também na descrição, e uma certificação em User Experience, que é desde o design até a prototipação. E a WCS é uma certificação internacional, que ela vai dar ali, são 3 níveis, né, e o que vai diferenciar ali se é básico, intermediário ou avançado na proficiência, na experiência do cliente. Então, ficam essas sugestões, né, se você
também puder indicar outras certificações, seja em qualquer uma dessas áreas, operações, investimento, relacionamento do cliente, fique bastante à vontade. A ideia é essa mesmo, a gente trazer essas informações para que a gente esteja cada vez mais qualificado, cada vez mais capacitado, né, para desempenhar um bom trabalho, com bastante segurança e assertividade na nossa atuação diária. E se você quer saber mais sobre esse assunto e sobre demais assuntos relacionados à previdência complementar, eu te convido a se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, divulgar também para os teus colegas de trabalho, para que a gente chegue cada vez mais longe, compartilhando informações de qualidade e construindo conhecimento juntos. Muito obrigada, até a próxima, um abraço.